Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de matemática. Eu sou a professora Roberta, sim? Hoje o nosso assunto é um pouco de funções do segundo grau, mas nós vamos construir gráficos. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou bastante coisa da função do segundo grau e eu vi que algumas pessoas ficaram na dúvida de como construir esses gráficos. Então hoje a gente vai construir gráficos utilizando tabela. Então não tem essa atividade no caderno do aluno, apesar de terem exercícios lá com tabela, mas esses que eu vou passar hoje não tem lá. Então eu preciso que você separe lápis, borracha, caneta e alguns papéis para anotações. Então, nós vamos construir tabelas e gráficos. Hoje eu conto com a presença, claro, da professora Inês, minha colega, minha amiga, na verdade, para responder o chat. Bem-vinda, professora Inês. Obrigada, professora Roberta. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. E também boa tarde a todos os professores que costumam participar conosco da nossa aula da primeira série. Então, pessoal, anotem tudo que tem que ser anotado aí e peguem até uma régua, hein, para fazer o gráfico bonitinho, tá bom? Vamos lá, professora Roberta? Vamos sim, então vamos começar. Então, o primeiro slide, por favor, só para já dar uma retomadinha. Então, a gente está falando do que mesmo? De função polinomial do segundo grau ou a famosa função quadrática. Como é essa função? É aquela que é f de x igual a x² mais bx mais c. Lembra aquela que tem o x²? O A é o número da frente do x², o B é o número da frente do x e o C é o famoso termo independente. Muito bem. E além disso, a gente tem que ter o A diferente de zero, porque se o A for zero, não vai ser x², e aí não vai ser uma função polinomial do segundo grau. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que gráficos de função do segundo grau são as parábolas. Muito bem. Então, vamos construir usando tabela. Então, vem aqui comigo, por favor, para o primeiro exemplo. Vamos lá? Então, a gente tem aqui, ó, primeiro exemplo, f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 6. Gostaria que mostrasse o slide só para a gente poder ler o enunciado, por favor. O próximo. Isso. Então, assim, eu dei para vocês a função e tem uma tabela. Com essa tabela, a gente vai substituir os valores, descobrir quais são os valores de y. Aí, a gente vai ter os dois pares ordenados, sim? O par ordenado com x e com y. E aí a gente vai representar lá no plano cartesiano. Então, nossa aula inteira de hoje é assim. Então, quem quiser tirar um print do que a gente vai fazer agora, aproveita o momento que tira o print, que eu vou começar a resolver aqui. Tudo bem? Então, vamos lá comigo, por favor, aqui no Flipchart. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o menos 1 no lugar do x², aqui, ó, do x e do x. X elevado ao quadrado e do x. Podemos começar? Então, vamos lá. Menos 2 que multiplica. Olha, como o meu número é menos 1, é negativo, eu sou obrigada a colocar um parênteses, tá bom? Então, aqui no lugar do x² ficou menos 1 ao quadrado. Mais 4 vezes o menos 1, mais 6. E agora eu vou fazer essas contas, sim? Menos 1 elevado ao quadrado, a gente começa pela potência. Menos 1 vezes menos 1, sinais iguais mais, 1 vezes 1, 1. Então, deu 1. 1 vez menos 2, sinais diferentes menos, 2 vezes 1, 2. Aqui, 4 vezes menos 1, sinais diferentes menos, 4 vezes 1, 4. E mais 6. Então, eu tenho, devo 2, devo 4, tenho 6. Se eu devo 2 e devo 4, eu devo ao todo 6. Se eu devo 6 e tenho 6, eu zero a minha conta, 0. Então, formei o par ordenado menos 1 e 0. Menos 1 no x e 0 no y. Podemos fazer agora para o zero? Professor, o zero, eu posso pôr o parênteses? Pode, mas eu sou obrigada a colocar? Não. Tá bom? Então, não vou colocar aqui, não. 0 elevado ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais 6. Então, substituir nos dois lugares onde tem o x, o número 0. Então, começa com a potência. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 0 vezes menos 2, 0 vezes qualquer número dá 0, né? Então, esta parte inteira dá 0. 4 vezes 0, 0 de novo, mais 6. 0 mais 0 mais 6, dá 6. Formei o par ordenado, 0, 6. 0 no x, 6 no y. Tudo bem, gente? Agora o 1. Precisa colocar o parênteses? Não, mas se eu quiser eu posso pôr, professora? Pode. Então, no lugar do x, sempre substituindo na função. E, ó, prestem atenção que aqui eu escrevi f de x e aqui eu escrevi y. Porque quando a gente faz o plano cartesiano, a gente usa x e y. Mas está representando a função do mesmo jeito, tá, gente? 1 mais 6. Então, vamos lá. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 1 vez o menos 2 dá o próprio menos 2.
4 vezes 1, continua sendo positivo. 4 vezes 1, 4, mais 6. Devo 2, tenho 4, consigo pagar, fico com 2. 2 mais 6, 8. Tudo bem aí, gente? Par ordenado, 1 e 8. Professor Inês, tudo tranquilo? Com certeza, tá indo muito bem. Então, vamos lá. Substituindo agora o número 2. Menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 6. Começa pela potência. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2 dá menos 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. Mais 6. Aí, 8 com menos 8 aqui dá 0, né? Posso até cancelar se eu quiser. Dá só o 6. Aí você vai falar, mas peraí, professora, deu 6 aqui também, que coisa estranha, né? Formou o par ordenado, 2 e 6. Olha, professora, se esse deu 6 e esse primeiro deu 0, será que aqui embaixo também vai dar 0? Será? Vamos ver. Menos 2 vezes 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, mais 6. Então, 3 ao quadrado, primeira potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 2, dá menos 2 vezes 9, 18. 4 vezes 3, 12, mais 6. Devo 18, tenho 12 para pagar, consigo pagar, fico devendo? Não, fico devendo 6. Devo 6, tenho 6, opa, deu 0. Olha, 0, 6 e 8. Professora, sempre que é parábola isso acontece? Sim, sempre que o seu professor escolher os valores da tabela para você, tá bom? Então, quem é o par ordenado? 3 e 0. Então, eu formei estes pares ordenados. Tudo bem até aqui? Então, se quiser tirar um print agora dessa tela, pode tirar, que você resolveu aqui a tabelinha. Agora, eu vou pegar esses pares ordenados e vou marcar no plano cartesiano para construir a minha parábola. Sim? Podemos ir lá? Então, vamos lá. Já deixei preparado. Ah, muito bom. Então, professora, você marcou aqui só os pares para ficar mais fácil de enxergar? Sim. Então, o que eu quero que você perceba? Que no X, eu tinha um número negativo, o 0 e o resto era positivo. Então, na hora que eu fui fazer o eixo X, eu peguei um negativo e peguei a parte positiva do eixo, tá vendo? E no Y, professora, você tem 0, 6 e 8, que são números positivos. Então, eu tive que fazer do 0 para cima, pegando o 6 e o 8. Sim? Então, eu peguei o primeiro e o segundo quadrante aqui e vou marcar os pontos. Tudo bem até aqui? Então, vamos marcar. O menos 1 do X ligado no 0. Aí você fala, no 0? Quando é 0 é porque é em cima do eixo. No caso, é em cima do eixo X. Então, aqui é o meu primeiro ponto. Tudo bem? Segundo ponto, 0 do X, 6 do Y. Professora, quando estava zerado no Y, era em cima do eixo X. Quando está zerado no X, vai ser em cima do eixo Y. É isso? É. Aonde? Exatamente no 6. Tudo bem? Próximo ponto. Obrigada, professora Inês. O 1 com o 8. A gente vai pegar a reguinha para não ficar torto, tá, gente? Vou ligar o 1 do X com o 8 do Y. Aqui, ó. Sim? Podia fazer os tracejadinhos. Eu não vou fazer para não ficar muito poluída a imagem para vocês. O 2 vai estar ligado no 6. O 2 vai estar ligado no 6. Deixa eu subir aqui até o 6. Mais ou menos aqui assim. Muito bom. Na mesma direção que o outro. E o 3 está ligado no 0. De novo em cima do eixo, no 3. Tudo bem até aqui, gente? Agora eu vou traçar a parábola. Pode ser que a minha parábola fique bonita, mas pode ser que não, tá? Então, eu vou começar daqui, ó. Deixa eu ver, daqui de baixo. Começar daqui que tá mais pertinho. Aí eu vou descer até o 3 e aqui eu vou descer até o menos 1. Agora eu quero fazer alguns comentários sobre essa parábola. Então, isso é a construção, tudo bem? A gente tem lá os pontinhos e eu marquei. Este ponto aqui em cima, não sei se vocês lembram, é o que a gente chama de vértice e é o meu ponto de máximo. É o máximo que a minha função do segundo grau alcança. Sim, é o número 8, é o máximo aqui, ó. Tudo bem? E legal. O que mais que eu tenho? Tá vendo que está cruzando no eixo X, nesses dois valores, no menos 1 e o 3? Isso são as famosas raízes. Ah, e o que mais, professora? Tá vendo onde está cruzando o Y, o 6? Esse aqui é o termo independente. Então, vamos observar, ó. 6 era o termo independente, está cruzando aqui, ó. Aí, vértice, coordenadas 1 com 8. Então, o meu vértice V é 1 e 8. Tudo bem? Raízes, aonde que cruzou o eixo X? Aonde deu 0 aqui, ó, no Y. É x1 valendo menos 1 e x2 valendo 3. Não sei se vocês lembram de uma aula que eu falei aí, quando a gente faz o Bhaskara, usando essa parte aqui, ó, essa equação, igualando a 0, né? Quando a gente faz o Bhaskara, a gente encontrou dois valores.
significa que o delta era positivo e a gente encontrou 2 valores. Que mais? Eu anotei aqui o A. Para que serviu o A mesmo? Concavidade. Então, o A não é o número na frente do x²? Ele não vale menos 2? Não é um número negativo? Por isso que a concavidade está voltada para baixo. Então, só para finalizar, quando a gente vê um gráfico, a gente consegue enxergar concavidade, olhando o valor do A, a gente consegue enxergar aonde cruza o eixo Y, olhando o termo independente, a gente consegue ver o vértice, que é o biquinho, sim, 1 e o 8, e a gente consegue ver as raízes quando cruza o eixo X. Tudo bem? Vamos praticar? Então, vamos para a atividade 1, por favor. Aê, pode aparecer na tela para eu explicar. Então, a gente tem uma função, f de x igual x² mais 2x mais 1. E eu já escolhi os valores para vocês, tá bom? Então, como eu já escolhi esses valores, menos 3, menos 1, opa, 0 e 1, opa, falei 2 vezes o mesmo número, eu quero que vocês façam a tabela e o gráfico. Para não ficar muito pesado num chat só, eu quero que neste momento vocês façam a tabela. Então, substitui o menos 3 no lugar do x, o menos 2 no lugar do x, o menos 1 no lugar do x, o 0 no lugar do x e o 1 no lugar do x. O que vocês vão responder lá para a Inês no chat? Vocês vão responder os pares ordenados. Então, menos 3, vírgula, o númerozinho que der no y. Menos 2, vírgula, o númerozinho que der no y. Deu para entender? Professora Inês, quanto tempo eles têm para esse chat? Professora Roberta, eles terão 3 minutos para responder essa tabela. Ok, então 3 minutos, daqui 3 minutos a gente volta. Boa sorte!
Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram achar os pares ordenados? Professora Inês, conta para mim. Professora Roberta, os alunos, na grande maioria, falaram todos os pares ordenados. Entre eles, nós temos o Rafael, o Danilo, o Bruno, o Kaique, o Gabriel e a Thalita. Quero também agradecer a presença de vários professores, entre eles Aline, Gabriela, Márcia, Sheila e Marcos. Vamos ver a resposta, professora? Vamos sim. Então, vem comigo aqui, por favor. Então, vamos lá. Ó, já montei até o esqueminha para a gente substituir. Então, vou colocar menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, mais 1. Menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, dá mais 3 vezes 3, 9. 2 vezes menos 3, sinais diferentes, menos 6. E mais 1. 9 menos 6, 3. 3 mais 1, 4. Formei o par ordenado, menos 3 e 4. Agora, substituindo menos 2. Menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, mais 1. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Dá mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 2, menos 2 vezes 2, 4. Mais 1. Tenho 4, devo 4, fico com 1. Par ordenado, menos 2 e 1. Muito bom. Agora, eu vou substituir o menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Vai dar mais 1 vezes 1, 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1. Aí a gente tem 1 menos 2, tem 1. Devo 2, pago, fico devendo 1. Estou devendo 1, tenho 1, dá 0. Então, formei o par menos 1 e 0. Muito bom. Agora, eu vou substituir o 0. Tá vendo que aqui eu nem coloquei parênteses, né? Porque não precisa. Então, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 1. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 2 vezes 0, 0. Mais 1. Deu somente 1. Então, formou o par 0 e 1. E o último, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1. Olha, se ali é 4, aqui vai dar 4, né, professora? 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Formou o par 1 e 4. Bom, agora o que eu quero que vocês façam, tá? Tira um print se você não conseguiu, se conseguiu, conferiu. Vamos construir agora o gráfico. Então, fique nessa tela, por favor. Não mude para não pôr a resposta ainda para eles, hein? Agora vocês vão construir o gráfico. O que vocês vão fazer? Marcar no eixo X, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. E no Y, tem o 1, tem o 4 e tem o 0. Então, tem que ser 0, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer esse gráfico? Professora Roberta, eles terão 2 minutos. Tá bom, só marcada para fazer, né, gente? Então, 2 minutos, boa sorte!
Voltamos. E aí, eles responderam se conseguiram ou não conseguiram no chat, professora Inês? Então, professora Roberta, o chat está bombando. Vários alunos falaram que conseguiram. Entre eles, a Tainá, a Tauana e a Maria Clara. Também quero agradecer a presença das professoras Roseane, Márcia, Flávia, Donizete e Rosana. Professora Roberta, vamos construir esse gráfico? Vamos sim. Então, vem aqui comigo, por favor. Eu marquei os pares ordenados aqui do lado de novo, só para ficar mais fácil. E a gente vai seguindo aí os pares. Então, menos 3 no X, aqui. 4 no Y. Professora Inês, a reguinha, obrigada, para ficar mais bonitinho. Menos 3 e 4, então é aqui. Depois, menos 2 no X, 1 no Y. Menos 2 no X, 1 no Y. Muito bom. Menos 1 no X, 0 no Y. É em cima do eixo. 0 no X, 1 no Y. É em cima do eixo de novo. E 1 no X, 4 no Y. Então, vamos lá. 4 no Y. Então, marquei aqui os meus 5 pontinhos. Agora, eu vou ligar formando a minha parábola. Algumas pessoas estavam falando no chat se a aula é repetida. Não, a gente está trabalhando função de segundo grau faz tempo. Só que a gente está agora retomando a parte de construção de gráficos, tudo bem? Bom, primeira coisa que eu posso observar é que a concavidade está voltada para cima. Por quê mesmo? Por causa do valor do A. O A é o número na frente do x², que aqui é 1. Como o A é um número positivo, concavidade voltada para cima. O que mais que eu posso observar? Que este bico é o meu vértice. Então, o meu vértice tem valor do x menos 1, e como ele é em cima do eixo, ele tem o valor do y valendo 0. É exatamente o ponto do meio aqui, ó. Tá? Não sei se vocês já perceberam isso, mas o vértice é o ponto do meio. E as raízes? As raízes é onde a nossa parábola cruza o eixo x. Dá para perceber que ela só toca o eixo x exatamente aqui? Então, aqui é quando a gente faz o Bhaskara e na hora que resolve, o delta dá um número igual a 0. E aí você vai resolver, você vai encontrar um único valor, que é o menos 1. Tudo bem, gente? Vamos treinar mais um pouquinho? O C. Não falei o C. Obrigada, professora Inês. Termo independente, é o 1, onde cruza o eixo Y, verdade, o C. Então, vamos para a próxima atividade, por favor. Atividade 2. Isso. Então, é a mesma coisa, tá? Eu vou construir a tabela e o gráfico, mas para não ficar pesado, eu vou dar um tempo para a tabela, vocês resolvem, passam para a professora Inês os valores dos pares ordenados. Quem são os pares? Menos 2 com o valor que você encontrar do Y, menos 1 com o valor que você encontrar do Y e assim por diante. Na volta, eu corrijo e aí vocês vão fazer o gráfico para mim, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, 2 minutos. Ok, então 2 minutos a partir de agora. Boa sorte.
Voltamos. E aí, vocês conseguiram construir essa tabela? Essa é um pouquinho mais fácil, né? Porque era só elevar ao quadrado e somar 4, vai? Professora Inês, eles falaram os pares ordenados? Conta pra mim. Falaram sim, professora Roberta. Os nossos alunos estão bastante antenados e eles estão conseguindo fazer as continhas sim. Entre todo mundo que falou que foi um monte de gente, nós temos o Miguel, a Thalita e o Rafael. Quero agradecer também a vários professores que estão fazendo comentários a respeito da aula, dizendo que a aula está muito boa. São os professores Cássio, Rodrigo, Priscila e Mônica. Vamos na tabela então, professora? Vamos sim. Então, me acompanhe aqui, por favor. Então, a gente vai substituir o menos 2 no lugar do x. Como é x quadrado mais 4, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 4. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Sinais iguais mais, 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Formando o par, menos 2 e 8. Agora, vamos substituir o menos 1. Menos 1 ao quadrado mais 4. Menos 1 vezes menos 1, sinais iguais mais, 1 vezes 1, 1. 1 mais 4, 5. Formando o par, menos 1 é 5. Aqui embaixo vai dar 5, aqui vai dar 8. Vamos lá, vamos fazer. 0. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. 1. 1 ao quadrado mais 4. 1 vezes 1, 1. Mais 4, 5, como eu já tinha falado ali. E agora de baixo, 2. 2 ao quadrado mais 4. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, este aqui é o ponto 8. Podemos perceber que esse ponto do meio vai acabar sendo o nosso vértice. Tudo bem? Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Construir o gráfico. Como? Marcando estes pontos no plano cartesiano. Lembrando, olha, para o x a gente vai ter um pedaço negativo e um pedaço positivo. E para o y, esse vai ter que chegar até o número 8. Então, 0, 1, 2, 3, 4, até o 8, tá? Então, cuidado aí no espaço. Então, por favor, fique a tabela, o slide da tabela na tela. E aí, professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, 2 minutos, hein? Ok, então daqui 2 minutos a gente volta. Faz o gráfico, escreve lá no chat. Consegui ou não consegui? Até lá! Voltamos. E aí, professora Inês, eles conseguiram fazer o gráfico? Fala que conseguiram, vai, conta pra mim. Professora Roberta, conseguiram sim. A grande maioria dos nossos alunos fizeram e escreveram que conseguiram. Entre eles, o Bruno, a Angélica, o Maicon e o Otávio. Quero mandar um agradecimento especial ao Guilherme, que elogiou muito a sua aula, professora. Obrigada. E também aos professores Cássia, Zoraide, Márcio e Adriana. Vamos então fazer o gráfico, professora? Vamos sim. Obrigada, pessoal que está mandando elogio. A gente gosta de ouvir elogio e também gosta de ouvir crítica, tá bom? Escrevam pra gente sempre.
Então vamos lá, ó. Marquei os pares ordenados e agora a gente vai representar no plano. Como eu falei para vocês, no X a gente tem negativo e positivo, então fui para os dois lados aqui. E no Y só tem número positivo chegando até o 8, tá bom? Esse vai ser bem comprido. Então, menos 2 com o 8, vamos marcar aqui. Menos 2 com o 8, não quero que fique torto. Depois a gente vai marcar o menos 1 com o 5. Menos 1 com o 5. O 0 com o 4, em cima do eixo. O 1 com o 5. Espera aí que vai ficar tortinho, não quero que fique torto. O 2 com o 8. O 2 com o 8. Aqui. Então, a gente tem esses 5 pontos, vamos traçar a nossa parábola. Vou começar daqui, do lado de cá. Tá subindo, aqui tá subindo. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês percebam. Essa parábola, ela não está encostando no eixo X. O que significa isso? Que quando eu fizer o Bhaskara, o delta, dessa função do segundo grau, eu vou encontrar um delta negativo e não vou ter raízes. Então, não cruza o eixo. Existe, mas ela não cruza o eixo. Ela vai continuar e não vai cruzar o eixo. Então, aqui, raízes, não tem. Ok? Porque o delta dá negativo. Vértice é este bico aqui, ó. Ele vale 0 no X e 4 no Y. 0 e 4. Tudo bem? Concavidade, o valor do A é 1, x quadrado, né? Tá na frente do x quadrado, com cavidade voltada para cima, porque o A é um número positivo. E o termo independente é o mais 4, significa que cruza o eixo Y no mais 4. Vamos para uma última atividade. Atividade 3, por favor. A próxima. Isso. Então, de novo, é uma tabela. Vocês vão substituir os valores agora. Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Substituindo o valor do x. Cuidado que a função agora é menos x ao quadrado mais 2x. O que esse menos faz? Depois que você elevou ao quadrado, esse menos vai trocar o sinal. Então, quando você eleva ao quadrado, dá sempre positivo. E esse menos vai fazer o número ficar negativo. Mais 2 vezes o número. Então, o que eu quero que vocês respondam no chat para a professora Inês? O par ordenado, menos 1 e o valor do y, 0 e o valor do y, 1 e o valor do y e assim por diante. Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, 2 minutos. Ok, então 2 minutos, boa sorte. Voltamos. E aí, pessoal, vocês conseguiram achar os valores da tabela, os pares ordenados? Professora Inês, conta pra mim, como foi? Professora Roberta, os alunos disseram que conseguiram sim, tá? E colocaram as respostas no chat. Entre eles, o Davi, o Guilherme, a Cristina, a Ana, a Maria Vitória e o Adam.
Muito bem, também quero agradecer a presença de mais alguns professores. A Carolina, a Ana, a Gláucia, a Priscila e o Alexandre. Vamos para a tabela, professora? Vamos sim. Então, vem aqui comigo, por favor. Olha, dessa vez eu coloquei um parênteses em todo mundo aqui nessa primeira parte por causa do sinal de menos, para não esquecer de trocar esse sinal depois de elevar ao quadrado, tá bom? Nem precisava, mas coloquei só para afirmar que eu estou elevando ao quadrado e depois trocando o sinal. Então, menos 1 vai ser substituído aqui, vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. Começamos com menos 1 elevado ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1. Dá mais 1. Só que tem um menos na frente, significa que eu vou trocar o sinal, volta a ser menos 1. E 2 vezes menos 1, sinais diferentes, menos 2 vezes 1, 2. Devo 1, devo 2, devo ao todo 3. Formando par ordenado, menos 1, menos 3. Agora eu vou substituir o zero. 0 ao quadrado, trocando o sinal, e 2 vezes 0. 0 vezes 0 dá 0, menos 0, nem existe sinal para ele, então vou pôr só 0. E 2 vezes 0, 0. Aqui deu 0. Olha, origem do plano cartesiano, 0, 0. Agora eu vou substituir o 1. Menos 1 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 1. 1 elevado ao quadrado, 1 vezes 1. 1. Troca o sinal, menos 1. E 2 vezes 1, 2. Devo 1, tenho 2, consigo pagar e fico com 1. Agora substituindo 2. Menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Troca o sinal, menos 4. E 2 vezes 2, 4. Menos 4 mais 4, 0. Ó, tá repetindo. Esse último vai dar menos 3. Vamos lá. 3. 3 ao quadrado, trocando o sinal, mais 2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Troca o sinal, menos 9. 2 vezes 3, 6. Devo 9, tenho 6. Fico devendo 3, formando par 3 e menos 3. Olha, esqueci dos parzinhos, desculpa. 1 com 1 e 2 com 0. Então, a gente formou estes pares. Como que a gente vai representar no plano cartesiano? A gente vai colocar 0, um número negativo, alguns números positivos, e a gente vai ter positivo e negativo. Professor Inês, vai dar tempo deles fazerem essa atividade? Professora Roberta, a gente pode dar um minutinho para eles, né? Tá e depois bom. A gente mostra a resposta? Tá bom, então um minutinho só, gente. Desculpa, o tempo tá corrido. Um minutinho para vocês tentarem fazer o gráfico. Vamos lá. Professora Roberta, nós voltamos do chat e eu tenho o prazer de dizer que a grande maioria dos nossos alunos conseguiram fazer esse gráfico. Entre eles, o Adriel, a Nicole e a Ana Júlia. Também quero agradecer a participação dos professores Sérgio, Eduardo e Luiz. Vamos terminar, professora? Vamos. Infelizmente não vai dar tempo de eu construir, mas tem a resposta no slide, por favor. O slide da resposta, o próximo. Então, a gente marcou lá menos 1 com menos 3, 0 com 0, 1 com 1, 2 e 0 e 3 com menos 3. Então, a gente observa que essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, porque o A valia menos 1, que cruzou o eixo X em dois lugares, no 0 e no 2. Essas são as raízes. E o vértice é o 1 e o 1. Espero que vocês tenham entendido o assunto de hoje, que era a construção de gráficos, e quero que vocês
Se preparem para a próxima aula que a gente vai calcular vértices e raízes, ou seja, estudem Bhaskara e estudem aquelas duas formulazinhas do vértice, x do vértice, menos b sobre 2a, y do vértice, menos delta sobre 4a. Foi um prazer. Professora Inês, vamos nos despedir? Ok, pessoal, até a próxima aula e se precisar, vai no YouTube ver a aula de novo. Tá bom? Tchau, tchau, Tchau. gente!